ter uma comunicação individualizada faz com que o líder tenha que exercer de fato a sua liderança one-to-one. Sim. Não é mandar mensagem, mandar e-mail, mandar o zap para todo mundo. É olhar no olho, entender como eu adequo minha comunicação e adaptá-la ao interlocutor. A palavra conflito já é uma palavra um pouco negativa, mas se você não tem uma empresa voltada para bons conflitos, você simplesmente morre, porque a tendência do ser humano é fugir de briga. Exato. Entendeu? Ainda mais no Brasil. É, fugir de briga. Cara, prefiro não entrar em dividida do que ficar... do que me estressar com as pessoas. Então, eu concordo. E é aí que as empresas se perdem. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. Eu, José Salim Neto, Salibão. Nós somos protagonistas do Gestão do Amanhã podcast, que esse negócio tá ficando bom, né, Salibão? Pois é, Sandro, é impressionante. Tá surpresa boa. Que estão assistindo a gente aqui, estão ouvindo a gente, isso nos faz com que a gente tenha muito mais Motiva responsabilidade, ainda mais, né? Salibão, Se prepare muito mais, né? O GA Podcast está pegando tração, cada vez mais recebemos observações do podcast, é muito legal. Né? O Gestão do Amanhã Podcast nada mais é do que a gente mimetiza o que a gente tem no dia a dia, né, Salibão? Temas que a gente seleciona, pesquisa, conversa, dialoga. Nós resolvemos fazer isso de uma forma compartilhada, né? Então, Gestão do Amanhã, ele dá vazão a tudo que nós estamos estudando, né, Salibão? E eu creio que não é pouco, né? É aí que eu ia chegar, né? Recentemente, Salibão, eu estava num encontro e até um mestre, um acadêmico, falou: como vocês conseguem? Porque desde 2018 nós publicamos já 6 livros, né? 7. 7 livros. Com o do Charan, 7. Como vocês conseguem publicar em 6 livros, em 6 anos, 7 livros de negócio, que já venderam mais de 150 mil cópias? São livros robustos, né? O do Charan que é um pocketbook, mas outros são robustos. E a minha sensação é que a gente só consegue isso porque a gente não para de estudar. Não é, Salibão? Você agora estava de férias, mas estava estudando, trazendo referências. Eu tenho 25 livros, Sandrão. 25 livros. E olha aí, eu tive que deixar bastante lá, né? Não dá. Deixei mais 30 tudo lá, porque não cabe, né? Não dá, o peso não dá conta. E essa é a primeira referência, inclusive, que a gente quer trazer para você no início dessa nossa jornada. Eu creio que isso é uma tangibilização do que a gente sugere para você que está nos acompanhando. A única forma de acompanhar a velocidade das transformações atualmente é ter uma disciplina de pesquisa constante e estudo para que a gente possa aplicar tudo isso na prática, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. A gente tem que ficar em cima da bola porque a velocidade é tão grande. Nossa, eu passei agora 45 dias nos Estados Unidos. Cara, toda semana, né? Eu volto. Tem uma novidade. Eu volto não é uma, muitas. Muitas novidades. Você volta ainda gosto de ir na livraria Barnes & Noble, né? Porque o algoritmo não chegou lá ainda, né? E vejo os lançamentos, cara, impressionante. Novos autores. A produção literária de gestão nos Estados Unidos é absurda, Sandrão. E olha, é coisa pesada, não tem oba-oba, não tem eu sou dono da minha vida. Lá é algoritmo, é inteligência artificial. É isso aí. É gestão, é dados, cara, não tem oba-oba. Não, e ó, Salibão, a nossa obrigação, eu diria até que nós mesmos nos obrigamos é traduzir tudo isso para você. E hoje o nosso tema é muito interessante aqui, porque a gente tem que voltar para o essencial também, né? De acordo com o Peter Drucker, aliás, nosso podcast do Drucker tá incrível, se você ainda não assistiu, assiste lá, porque ele já é o best-seller. O essencial volta diferente, né, Sandro? A gente lembra que a gente fez um texto onde o essencial é imutável. Na realidade, ele é imutável na sua origem, mas a gente dá uma releitura. O Drucker já comentava que 60% dos problemas de uma organização são por problemas de comunicação. Não é à toa que no nosso livro Liderança Disruptiva nós constituímos 8 habilidades e competências transformadoras, uma delas é o líder comunicador. O nosso podcast de hoje fala justamente sobre isso, né, Salibão? O líder comunicador e uma visão onde a gente vai misturar. Olha que legal que a gente vai fazer aqui. Nós vamos pegar a liderança disruptiva e trazer com outra obra incrível, que é de autoria do Salibão, com a Adriana Salles, que é o Algoritmo da Vitória. Porque lá o Salibão também, ele decodificou, dos princípios é codificando a comunicação para alta performance dos líderes do segmento, ou do setor esportivo, ou da área esportiva. O que a gente pode aprender com isso? Vai ser muito bom. Agora, antes da gente começar, sempre a gente faz aqui o convite,
E felizmente nós temos tido uma boa acolhida desse convite. Faça seus comentários aqui. Cada vez mais o pessoal está participando, Salibão. Então faça seus comentários. Toda vez que a gente grava, pelo menos 1 ou 2 já são solicitações. Exatamente. Dos nossos ouvintes. Né? Sempre a cada 4, mais ou menos, 1 já é sugestão de ouvinte. Né? Então faça seu comentário, dê sua opinião. Vamos dialogar lá, eu respondo a todas as questões pessoalmente, sou eu mesmo. Além disso, sugira temas, né? Sugira temas que você deseja para que a gente possa explorar aqui. Outro pedido, né? Carinhoso pedido. Compartilhe, né? Compartilhe com os amigos nosso podcast. Se você ainda não nos segue, siga lá no YouTube, nos siga lá no Spotify para receber a notificação. Toda sexta-feira tem podcast novo. Agora que a gente entrou nesse flow, a gente não para nunca. Agora soltamos a língua aqui, né, Sandrão? É o 29º podcast, porque as coisas acontecem rápido, né? Esse novo mundo, né, Salibão? A hora que eu vi 29, eu falei, pô, será que a gente tem tanta coisa pra falar Salibão, assim? já mais de 300 mil pessoas, de alguma forma, diferentes ouviram nossos podcasts. Fora os pessoal do Spotify, só tô falando do YouTube. De novo, eu acho que o grande lance desse podcast é a gente navegar sobre tudo que a gente pesquisou e tal, e você tem essa obra, que nós já fizemos até um projeto, aliás, se você quiser, o podcast Kaizen Mental, também é incrível, tá lá, quando nós falamos muito de uma das facetas do algoritmo da vitória. E dos achados foi justamente a comunicação. Eu queria começar esse podcast indo para outro ambiente, um ambiente esportivo, mostrando alguns exemplos de como alguns esportistas ou líderes usam a comunicação de uma forma fundamental para atingir alta performance. Por exemplo, uma das últimas coisas que o Salibão fez ainda na HSM, no evento HSM Expo, foi um talk show só com o Phelps. 23 medalhas de ouro. Se ele fosse um país, ele seria o 5º ou 6º. E o Bowman, Bob Bowman, que é o técnico do Phelps. Pois é, na verdade, o único livro que eu não escrevi com o Sandrão, porque é uma coisa que começou lá atrás, antes de eu e o Sandrão pensarmos escrever juntos, né? Senão teria sido com ele também. Nós decidimos, é uma coisa do esporte, né? Eu venho do tênis, aliás, estive lá com a minha amada South Carolina, somos número 2 do país, Sandrão, número 2 do país, time de tênis, incrível. E começamos a estudar os 50 maiores técnicos da história do esporte, que é uma coisa que eu já vinha há muito tempo. Eu nunca particularmente tive um técnico que eu realmente achasse que poderia me colocar para frente, então eu falei, eu fico no desejo, vou estudar um dia esses caras. E aí começamos a pesquisamos mais de 70 livros, né, de cada técnico tinha o seu livro, né, 30 entrevistas, né, 3 viagens para os Estados Unidos, e a palavra comunicação vinha toda hora, né, toda hora, da parte deles, né, que eu entrevistava eles, lia sobre eles, a maneira como eles se comunicavam. Então, eu via que não era só quanto eles sabiam, mas a maneira como eles se comunicavam, né, de uma maneira ou de outra, eles eram, e são, né, excelentes comunicadores, né? A maneira como eles se comunicam com suas equipes, com seus atletas, né? E muito personalizado. Logicamente, alguns desenvolvem algumas questões assim que pegam o time inteiro, mas você tem aquela coisa personalizada, né? Imagina, o insight inicial veio quando eu estava lá no Arizona State University entrevistando o Bob Bowman, que é o técnico que levou o Michael Phelps a 23 medalhas de ouro, e ele interrompeu a conversa 3 vezes para responder uma mensagem do Michael Phelps no texto, né? Lá eles usam mais text message do que WhatsApp, SMS, né? O SMS. E aí eu cheguei pro Bob, mas Bob, por que ele não liga para você, né? Ele falou, porque ele gosta de escrever, né? Eu falei, mas explica esse negócio assim. Porque, pois é, eu gosto de falar, mas ele gosta de escrever. Então eu procuro me adaptar à maneira que ele recebe melhor a minha comunicação, que é a comunicação por escrito. Né? Quer dizer, ele adaptou a comunicação dele para obter mais performance ao receptor. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Pô, o Phelps assim. não é um cara que gosta que alguém pega o telefone e fica lá falando com ele. Ele gosta de ver tudo bonitinho. Então, esses técnicos... Aí eu comecei a explorar outros técnicos e chegamos a conclusões incríveis, né? Você pega, por exemplo, o Pep Guardiola, ele quando estava no Bayern, né? Ele tinha 2 jogadores, né? Um alemão que foi da seleção aqui, que ganhou da gente também, né? E é um cara mais sofisticado, né? O Philip Lahm. E um cara assim, com uma escolaridade muito forte, né? Então a maneira que o Guardiola tinha com ele era uma coisa mais sofisticada, né? Ele tinha que realmente convencer o cara e mostrar com dados uma visão mais racional. Por outro lado, você pega o Ribéry, que é um cara que vem de um boleiro, né? Ele é um boleiro mesmo, que vem lá da pobreza, lá do sul da França, né? Da França. Que era mais no grito, entendeu? Então,
Não adianta você pegar um cara sofisticado e sair gritando com ele, ou pegar um cara que não é e sair mostrando o gráfico pro cara, entendeu? Isso muda completamente. Muda o resultado do jogo, Sandro. Muda a performance do indivíduo. Agora, o que você traz é um conhecimento tão essencial e básico que a gente percebe que é carente nas organizações, que é o seguinte: é necessário customizar a comunicação de acordo com o interlocutor. E o que mais a gente percebe é uma comunicação pasteurizada, onde eu confundo o meio com a mensagem, o meio é meio, né? E faço uma única comunicação para todo mundo. Agora, tem uma questão nisso tudo, né, Salibão? Ter uma comunicação individualizada faz com que o líder tenha que exercer de fato a sua liderança one-to-one. Sim. Não é mandar mensagem, mandar e-mail, mandar o zap para todo mundo. É olhar no olho, entender como eu adequo minha comunicação e adaptá-la ao interlocutor. Aí você fala, isso dá trabalho? Dá. Mas qual que é o papel do líder a não ser transformar pessoas com talentos regulares em talentos extraordinários? Qual é a única forma de fazer isso? Tendo uma atenção one-to-one, né? Com certeza. Logicamente, numa empresa muito grande, você não vai conseguir fazer isso com todo mundo, né? Você tem que ter os seus sistemas de comunicação nós vamos falar muito sobre alinhado, isso. Né? E você pega do próprio esporte, né? Muitos deles desenvolveram sua carta de princípios, né? Que são os princípios utilizados por tantas empresas, né? Que a gente vê, né? Que vai além da missão, visão e valores, né? Aqueles princípios que a gente escreveu, inclusive, no nosso livro, o que as escolas de negócio não ensinam, né? A gestão baseada em princípios, né? Eu me recordo que você comenta, inclusive, no livro sobre a coach de basquete, né? Que ela tem seus próprios... Summit. Que ela tem uns 10 princípios, se eu não me engano, ou 6, enfim. Como é que chama? The Dozen Summit. Dozen, né? Uma dúzia, né? São 12. O dela. São 12. Quer dizer, ela faz esse combinado, inclusive, com a galera. Exatamente. Nós vamos trabalhar aqui juntos? Na verdade, é a maneira dela trabalhar. Né? Ela coloca lá 12 e você olha aqui, vê se você gosta, né? Inclusive, quando vem as jogadoras serem recrutadas, fala assim, olha, isso aqui é que a gente acredita. Aqui dentro. Você lê e vê se você ainda quer vir pra cá, entendeu? É o combinado. Porque aqui não vai ser diferente, né? Esses 12 aqui não vão ser diferentes. Então, essa gestão baseada em princípios, né? Existem maneiras diferentes de você tangibilizar, escrever, se comunicar, mas esses caras são exímios comunicadores e comunicadoras, né? No caso da Pet Summit, que foi a mais vitoriosa técnica de basquete da história do basquete universitário, né? Foi a primeira homem ou mulher a passar 1000 jogos, 1000 vitórias. 1000 vitórias. Ô Salibão, agora você tem um outro exemplo, você já contou até esse exemplo nos nossos podcasts, mas eu adoro ele, que tem a ver inclusive com o aspecto emocional. Não é bem emocional, tem a ver com o aspecto emocional, mas os gatilhos, né? E você comenta seu papo com o Larry Passos e o Guga, você conversou com os dois, do cavalo, né? Que é uma outra metáfora importante, pois né? Cara, assim, às vezes a comunicação, ela parece assim, não é planejada, né? Ela parece... Circunstancialmente, né? No caso deles, ele treinava o Guga, quando o Guga tinha 13 anos, quando ele começou a treinar com o Guga, lá na academia dele, lá em Camboriú, né? Que é no Vale, né? E eu já fui lá entrevistar, inclusive, entrevistei o Guga também, e aí aparecia um cavalo, né? E aí o Larry, pra brincar era um cavalo velho, né? E aí ele brincava, e o cavalo levava um susto e saia correndo. E o Guga também. Então aquela coisa do vai cavalo, né, ficou muito forte, né? Até hoje o Larry chama o Guga de cavalo. E a primeira pergunta que eu fiz pro Guga quando eu fui entrevistá-lo lá em Florianópolis, né? Falei, Guga, me fala dessa história do cavalo. O que significa isso pra você? Ele falou, Salib, aquela maneira que a gente achou de se comunicar me deixa confiante, me deixa concentrado, eu me sinto forte, me sinto confiante, né? Salibão, vamos trazer isso pro mercado corporativo? Quando você fala do vai cavalo, quando você fala da modo de comunicação, mas eu gosto dessa história do vai cavalo, são artefatos. Nós temos um programa, um podcast que a gente fala sobre os artefatos da cultura. A verbalização e o vocabulário é um artefato da cultura, né? E como você pode utilizar isso a seu favor, funcionando essa fala como uma ideia unificadora que fortalece a todos os membros da equipe e faz com que todos caminhem para o mesmo ambiente, né? Isso pode ser no formato de princípios, pode ser em frases, pode ser em temas, né? Símbolos, tudo comunica. A função do líder, uma das responsabilidades do líder é preservar para que esse símbolo se transforme num ícone que ajude e auxilie
na performance das pessoas. Um dos entrevistados que a gente teve para o nosso livro Liderança Disruptiva foi o Han Charan, né, Salibão? Uhum. E eu lembro que o Charan fala que uma das principais tarefas e obrigações do líder é comunicar. Né? É simples assim, né, Salibão? Exatamente, principalmente se você considerar aquele timeline que é brilhante, né, Sandrão? O Sandrão desenhou esse timeline mostrando as 3 faces da estratégia, né? Que você vem lá da primeira Revolução Industrial até a final dos anos 70, onde pouca coisa mudar, a era da eficiência, né? Questão. Depois você vai para a era da competição, né? Onde o objetivo é matar o concorrente, né? E aí você tem a explosão da tecnologia nos anos 2000, que faz com que tudo fique mais rápido. E quando você tem tudo muito rápido, Sandro, se você não alinha a comunicação, você simplesmente perde a empresa. Você perde a empresa. Perfeito. Você perde todo mundo. Comunicação, assim, esse ambiente veloz que nós vivemos e fica cada vez mais. E eu passei 45 dias nos Estados Unidos, eu fiquei, a palavra certa é overwhelmed, né? Fiquei assim, estupefato, perplexo, né? Com o avanço da inteligência artificial. Cara, se você não tem uma empresa que se comunica muito bem o tempo todo, uma engrenagem, cara, você se perde, porque as coisas não vão ficar mais lentas, Sandrão, vão ficar cada vez mais rápidas. Não vão. E, Célebre, tem mais um elemento, quando a gente trata dessa perspectiva do todo, as coisas estão mais velozes. Um dos motivos é que as informações trafegam com mais velocidade e acessibilidade. Esse negocinho aqui mudou nossa vida de uma forma dramática. Tudo é comunicação. No passado, como nós nos comunicávamos nas empresas? Você sabe o que é engraçado, Salivão? Que eu estava numa conversa, olha só minha terapeuta diria que são atos falhos, né? Estava conversando com a pessoa e falei, escuta, é um projeto grande que eu estou envolvido aí, o CEO vai mandar a informação, né, para a pessoa. O CEO não vai mandar uma CI? Por que CI? Quando eu era jovem, trabalhava lá como vendedor, tinha a CI que era comunicação interna. Nós nos comunicávamos, né, com documentos, ia lá o boy, pegava o documento, levava para todas as áreas assinavam e só aí todos estavam alinhados com a informação. Isso levava, às vezes, dias, Salibão. No mínimo horas. Tanto que tinha o tráfego, né? A pessoa que levava as informações para os outros. Como funciona hoje? É instantâneo. É no momento. De um lado, isso traz a vantagem de eu nunca ter tido no mundo a possibilidade de alinhar pessoas com tanta rapidez e acessibilidade. Por outro, traz o desafio que se eu não tiver uma interferência direta nesse processo, o sistema fica caótico. É a tal da rádio peão comendo solta, é lá a informação. Salibão, vários projetos que a gente tem desenvolvido. Que a inteligência artificial vai tirar metade dos colaboradores tático, da semana que vem. A semana que vem. Quem vai ser mandado embora? O que vai acontecer com a empresa? Todo mundo lá fazendo conta com a inteligência artificial para ver se o emprego deles está... Não há dúvida. Salibão, não são raras as vezes que a gente conversa, quando a gente faz projetos de diagnóstico de cultura, a gente conversa com o dono do negócio que ele fala, eu não reconheço uma empresa. A gente faz o diagnóstico, a pesquisa e mostra o diagnóstico. Ele fala, não, essa daí não é minha empresa, não é verdade isso. Não, é uma pesquisa. Por quê? O distanciamento e a acessibilidade de canais de comunicação faz com que a informação navegue com uma velocidade avassaladora e você perca o controle se você não tiver uma inserção nesse processo. Por isso, quando a gente fala, o Salibão matou aqui, quando a gente fala do líder comunicador, existe um atributo fundamental, que é não só ser um exímio comunicador, mas é construir um sistema de comunicação que funcione na empresa. E você está construindo esse sistema na sua organização? Um sistema fluido, que tenha uma governança para a comunicação, que tenha, seja propositivo, que tenha intencionalidade. É um outro job, né, Salibão? Com certeza, né? Então você pode fazer essa estratégia de comunicação com uma pessoa, né? Ou com algumas pessoas individuais. Você pode fazer com pequenos grupos, com a empresa inteira. E você tem ferramentas, né? Fantásticas. Por nós vamos falar do Jeff Bezos, que é mais do que um PhD nessa área. Baita comunicador. Como ele consegue, né? Salibão, Sandro, eu estava agora saindo lá do lugar que eu fiquei, né? Lá em Miami. E aí abre o portão, eu dou de cara com uma perua, com uma van da Amazon, escrito assim, warning, né? Warning é aquela palavra que você fala assim, warning, parece cuidado. Cuidado, né? Atenção. O conteúdo aqui pode causar felicidade. Comunicação. O conteúdo aqui dentro, contido aqui nessa perua, pode causar felicidade, cara. Olha que coisa fantástica, né, Sandrão? Fantástico. E aí você vê as outras peruas lá da UPS e tal, andando sem nada. Com a marca. Mas você entende a diferença? Agora, o que a gente quer trazer para você é como o líder deve usar esse artifício, fica melhor. O líder deve usar essa estratégia
como uma ferramenta fundamental no seu modelo de gestão. Nós falamos de sistema, falamos de artefatos, falamos de símbolos. Agora, tem um elemento fundamental, né? Aliás, recentemente eu vi o Jim Collins te mandou uma mensagem maravilhosa, né? Eu já falei, a gente tinha que fazer um lance, dividir todas as mensagens que esses caras mandam para vocês. Eu tenho que fazer uma coletânea. Uma coletânea de áudios. Ele manda um áudio sempre no aniversário, né? Tá chegando, né? Mas é louco, né? Porque antes de mandar a mensagem do aniversário, né? Ele faz um preâmbulo, né? Sim. O preâmbulo que o Jim Collins faz é como o Salib foi importante para a vida dele. O Jim Collins, para quem não conhece, o Jim Collins seguramente hoje é um dos principais pensadores do mundo da gestão. Feitas para durar, feitas para crescer, porque as gigantes caem. Ele é um dos autores que prosperou no meio disso tudo, né, Salibão? E o Jim Collins, ele tem uma das frases de efeito dele que ele mais utiliza, que é como fica em português? É confrontando os fatos brutalmente. Sim. Né, com uma verdade brutal. Que o Jack Welch falava em candor, né? Exatamente. Que é algo... Nem tem tradução literal candor em português, é algo como transparência radical, né, Salibão? Sim. Então a gente fala sobre instrumentos, ferramentas, a gente fala sobre sistemas, mas tem um atributo fundamental, é que como você se relaciona com a sua equipe e a transparência radical... Confrontar o fato brutalmente é um dos elementos essenciais nessa liberdade. Pois é, aí que as pessoas se perdem um pouco, se perdem, né? Porque a hora que você vai falar a verdade brutal, nem sempre ela vem com chantilly, né, Sandro? Ela não vem com chantilly, ela vem com alguma coisa mais forte. Às vezes o pessoal... Né? Ô, Salibão, aliás, me veio um insight aqui, né? O Bowman tinha que falar com o Phelps quando ele não estava performando. Sei lá, Phil Jackson... Tinha que falar com o Michael Jordan. Como esses caras lidavam aqui com essa coisa de lidar com o fato brutal à frente? É muito forte no próprio fato e não tão forte na pessoa, né, Sandrão? Porque a hora que você começa a misturar as bolas e começa a dar... Eu já tive uma experiência com sócios, né, que eram extremamente brutos na pessoa. E passionais, né? Cara, a hora que a pessoa pessoalmente te agride, cara, você não ouve mais. Você não ouve mais, entendeu? Então... As pessoas têm que saber do equilíbrio entre ser duro com o problema e ser um pouquinho... A palavra suave talvez não seja, entendeu? Polido, polite, né? Um pouquinho mais forte no problema e tranquilo na pessoa. Porque senão você vai misturar as coisas. Entendeu? Sabe o que eu lembro? Você tá falando aí, eu lembro que na sua conversa com o Bowman e com o Phelps, eles deram um exemplo. Eu me lembro que o Phelps, ele colocou na cabeça dele... Logo jovem, ele queria bater o recorde mundial, não sei se com 16 anos e 15 tal. Anos. 15 anos. Bateu. Que bateu. E eu lembro que ele citou, você extraiu essa informação, que eles criaram o Phelps e o Bowman combinado. Que era, para chegar nesse tempo, como teria que ser todos os treinamentos diariamente. Então você tinha que dar tantas braçadas no treino. E aí, quando você perguntou sobre isso, o Bowman deu esse exemplo. Então, quando o Phelps não chegava naquela performance por um dado motivo, eu não chegava e falava, ô Phelps, você é um preguiçoso? Não, eu falava, escuta, não chegamos naquele nosso combinado. Porque o que aconteceu aqui? Não seria isso. Ou seja, ele dava o feedback pro fato, baseado numa informação clara da performance, e aí sim o indivíduo entrava nessa jornada, né? Ele não personalizava no comportamento o feedback. E aí entra a questão do próprio conflito, né, Sandrão? Que as pessoas... A palavra conflito já é uma palavra um pouco negativa. Mas se você não tem uma empresa voltada para bons conflitos, você simplesmente morre, porque a tendência do ser humano é fugir de briga. Exato. Entendeu? Ainda mais no Brasil. Fugir de briga. Cara, prefiro não entrar em dividida do que ficar... do que me estressar com as pessoas. Então, eu concordo. E é aí que as empresas se perdem, Sandrão. Aí que as empresas se perdem. A hora que ela começa a fugir de conflito, de um bom conversa conflito, franca, lidar com conversa franca. É por isso que é tão importante, né? O trabalho do Chaka Dizes, a vida inteira foi na questão de tratar com conflitos, né, Sandrão? O Chaka Dizes. Ele usa a palavra conflito, mas também usa a palavra respeito. Então é bacana, essas duas palavras andam lado a lado, Sandrão. Salibão, a sua questão, essa é uma questão chave que o Salib está colocando aqui. Conta uma coisa, vamos refletir juntos, né? Se a gente vive num mundo com alta complexidade, onde nós não temos mais as respostas prontas, temos que formular as perguntas certas, onde eu tenho que estimular um pensamento original. Como eu consigo estimular esse pensamento original não trazendo o desconforto de opiniões divergentes, opiniões... Como eu consigo fazer isso? Né? Então, essa liderança baseada em conversas francas
e lidar com o contraditório, essa é a palavra criar que eu um esqueci. ambiente para que as pessoas possam falar francamente sem serem perseguidas depois, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Segurança psicológica, segurança psicológica, né? De poder falar, logicamente, com educação, mas falar forte, né, Sandrão? Salibão, não há problema nenhum em ter um espaço orientado ao contraditório, mesmo que as opiniões divergentes prevaleçam. Recentemente eu estava conversando com uma líder que falava, escuta, mas e quando o meu liderado tem uma opinião contrária à minha? Não tem problema nenhum, né? Se essa opinião, ele tem o direito de ter a opinião contrária à sua, ele tem o direito de se expor, e você, como líder, tem o direito e o dever de comentar. Ok, concordo, vamos refletir melhor, mas aqui as coisas vão acontecer dessa forma, né? Vamos rever isso lá no futuro, se for o caso, vamos, mas lembra do princípio número 13 da Amazon, né? Discorde, seja firme, discorde, mas comprometa-se. Olha que lindo isso, né? Seja firme, discorde. No princípio ele diz, o princípio já diz da Amazon, nós não toleramos, não queremos pessoas que sejam suscetíveis ao status quo. Mas quando tomamos a decisão, comprometa-se. Isso é comunicação, né, Salibão? Claramente, as coisas funcionam aqui. Só para a gente finalizar, e o líder tem papel fundamental nesse processo, em todo o contexto, né, Salibão? Porque, como a gente sempre comenta, o líder tem um papel prático e simbólico. Tá todo mundo olhando o líder. E se ele não for, de novo, um exímio comunicador, não construir um ambiente de segurança, não for transparente, ter agenda oculta, não trazer esses princípios, confrontar os fatos brutalmente, como vai ser para as outras camadas da organização? Pois é, por isso que é tão importante, né, o papel do líder hoje, né, focar na questão da cultura da empresa, né? A cultura da empresa, que no final, a partir da cultura, você tem sistemas de comunicação mais eficientes, né? Sim. E também no propósito, né? Propósito, aquele velho propósito que não é tão velho assim, ele volta forte, ele é essencial, né? Porque a empresa hoje tá se mexendo o tempo todo, tá muito rápido, né? E foi detectado que aquelas empresas, eu vi uma pesquisa agora da PwC, que 70% das empresas que têm um propósito claro, entendido e que tem uma razão, elas são muito mais lucrativas do que os seus concorrentes, Sandrão. É engraçado, né, Salibão? Porque a pesquisa não chancela a nossa fala. Mas é tão óbvio, né, Salibão? Pois é. É tão óbvio que se todos souberem para onde a organização vai, a sua responsabilidade e papel, todos entenderem isso com clareza, a tendência é que todo mundo vai, cara. Sabe, assim, agora, nós nunca promovemos a comunicação ao papel que ela deveria ter. E como você mesmo colocou, no passado passava, porque o mundo era muito mais estável, previsível, lento. Tinha tempo para resolver Tinha tempo para resolver. Dá um jeito, é a CI. Hoje não tem. A CI. Eu vou mandar uma mudança, demora um dia para chegar em quem tem que mudar e tem que ver se ele assinou. Hoje em dia, nós não temos mais esse privilégio. Memorando. O comunicado interno era um memorando, né? Eu, como gerente, chegava do campo, né? Tinha lá, Salibão, 10, 12, 6, dá até aflição, né? Só de pensar me dá arrepio. Mas e aí, pensa bem, para tomar decisão, demorava o quanto todo mundo ia receber. Olha, e hoje? É milissegundos, como você sempre diz, né? Antes do piscar dos olhos. Exatamente, Sandrão. Bom, hein, Salibão? Muito bom, dá para conversar bastante sobre isso, né, Sandrão? Oxa, se dá. E nós vamos voltar a esse tema. Mas, tem um momento aqui especial que já dá pra gente correlacionar esse tema, né? Como você comentou, o papel do líder, né? Que é o momento da sugestão do Salibão de literatura. E o Salibão veio quente, né? Você pensa, cheguei menos 25 livros que ele trouxe, mais 30 que ele deixou lá, tá cheio de livro aí. E a sua sugestão vem justamente de encontro ao papel do líder como o principal instrumento. Instrumento é ruim, né? Mas o principal protagonista na comunicação da organização, né, Salibão? Pois é, olha que coisa linda isso aqui, Sandrão, pela Carmine Gallo. Carmine Gallo é uma expert em comunicação, escreveu livros sensacionais, né? Autora do... Na verdade, ele é autor, Sandrão, me perdoa. Ele, Carmine, é homem, né? Tá aqui a fotinho dele aqui. E ele é um expert em comunicação, escreveu um baita best-seller chamado Talk Like TED, né? Falando como no TED. Aquela obra é uma obra interessante, e curtinha. Ele acabou de lançar, The Bezos Blueprint. Blueprint é o selo, né? O selo, a marca. Segredos de comunicação do maior vendedor do mundo, Sandrão. Olha que coisa.
Olha que coisa. Interessante de comunicação, muito legal. Muito interessante. E olha, sofisticado o livro, sofisticado. Não é oba-oba, muito sofisticado, com dados. Trabalha o sistema. Muito bacana aqui. E o Bezos, para mim, é um fenômeno em comunicação, né, Sandrão? Fenômeno, a partir do momento que ele tem lá os princípios da Amazon, né? Os 14 princípios da Amazon, né? A maneira que ele tem lá a sala vazia. Os artefatos da cultura. A cadeira vazia, uma cadeira vazia numa reunião para representar a cadeira do cliente, né? Muito bom. A própria questão na própria perua, né? Na própria van, né? Warning, cuidado, aqui tem coisas que podem te fazer feliz. Olha que fantástico, imagina o cara da Amazon dirigindo, vendo aquele negócio. Cola na cabeça dele, ele tá entregando felicidade. Ele consegue criar artefatos que são um pequeno número de artefatos, mas que contaminam a empresa, né? Esse que é o segredo do grande comunicador, não é criar 1000 coisas, mas 5, 6 coisas que contaminam a empresa. Se você fizer isso, e ele faz isso muito bem. Muito bem, esse é um monstro. Ele patrocinou agora um relógio que vai durar não sei quantos milhares de anos, e gastou 42 milhões, né? Não lembro em detalhes, mas para mostrar para todo mundo que it's about the long term. Tudo, né? é sobre o longo termo. É todo sobre o longo prazo. Longo prazo, né? Porque a gente viu as organizações que ficaram focadas no curto prazo, você viu nelas acabaram, né? Você viu a questão da GE e tantas outras empresas. Eu acho, né? Salibão, a gente até tem que ser diligente, que a gente fala tanto da Amazon e do Jeff Bezos, mas eles são um dos principais protagonistas da contemporaneidade, tem muita lição. Aliás, né? Nós temos um podcast só sobre a Amazon. Se você ainda não viu, vai lá que a gente desvenda todo o modelo da Amazon. Fantástico. Mas aqui, bela dica, hein, Salibão? The Bezos Blueprint, né? Comunicação, segredo de comunicação do maior vendedor da Amazon, do mundo, né? Que eles chamam aqui. E coisas fantásticas, né? Eu sempre, quando eu pego um livro, né? A primeira coisa que eu pego, eu olho atrás, entendeu? Os endorsements. Eu olho atrás, endorsement, para ver quem endossou. E aqui já começa o Vice Chairman do Carlyle Group, dos maiores grupos de investimentos do mundo, Sandrão. E aqui, ó, cofundador da Netflix. Cara, a hora que você pega 2 caras desses que endossam um livro, eu falei, cara, esse livro é sério. Alguma coisa já aqui. Começou aqui. Se o cara não tem endosso nenhum, você já fica, né, de orelha em pé. Pô, precisamos ver quem vai endossar nosso próximo livro, aliás. Pois tem mais essa ainda, Sandrão. Não precisa pensar nisso. Então, aqui ele fala da parte do storytelling também, né? Do plano, de como ele se comunica, como ele usa os artefatos para se comunicar o tempo todo com as pessoas da empresa e consegue alinhar todo mundo, né, Sandrão? É isso aí. Consegue alinhar todo mundo. Né? Fenomenal, Salibão. Né? Pô, gostei. Aqui, vou ó, dar uma olhada nisso. The Bezos Blueprint. Olha só, e a gente continua na jornada aqui, mas temos um recado. Você fala liderança, né? Notícia boa, fresquinha aqui pra todo mundo. Salibão, até anotei aqui minha cola. Espero que quando você assista esse podcast ainda dê tempo. Dias 26 e 27 de graças a Deus, trabalho. 26 e 27 de abril, nós faremos uma edição desse evento que já é a 3ª edição presencial, Workshop Liderança Disruptiva, né? 2 dias inteiros em São Paulo, evento presencial, grupo limitado de pessoas. Estamos fazendo lá no Learning Village da HSM, um ambiente incrível. Né? Muito legal. Muito legal. Cool. Cool. Onde eu e o Salibão e convidados vamos de A a Z no tema liderança. Né? Essa é a 3ª edição. Ah, mas eu participei das outras. Pode participar de novo que tem tudo tema novo, né, Salibão? Não, assim, a gente não para. Claro que a essência do pensamento está lá. Nós temos o livro Liderança Disruptiva, mas nós estamos sempre atualizando esse pensamento. Pois bem, são 2 dias em São Paulo, onde nós vamos tratar em exaustão do tema liderança na nova economia. Qual que é o formato desse evento? Né? Como todos os nossos eventos, o ponto fundamental do conteúdo sou eu e o Salib. Nós somos os hosts. Esse evento é composto por 3 bases. Uma base de conteúdo forte, para você entender tudo sobre liderança nesse novo mundo. Uma base de aplicação prática, sempre temos casos com convidados, tá? Vamos ver essa aplicação, vamos trazer CEO, vamos trazer empreendedor, sempre temos convidados legais. E uma 3ª base de dinâmicas, ou seja, a gente faz a turma trabalhar. Né? Porque assim você exercita aquele conteúdo na prática. Nosso propósito é que você saia desse evento com uma visão atualizada sobre liderança para ser um melhor líder. Só para você ter um dado, os nossos eventos têm em média um NPS 97, né? E é verdade verdadeira. Aliás, o último que nós fizemos lá sobre estratégia deu 100. A gente nem fala muito porque fica aparecendo o grupo, mas não é verdade. Porque o nosso compromisso é com excelência. Então, você quer estar junto com a gente? Quer beber da fonte? Quer estar lá 2 dias inteiros e sem mimimi? É nós lá, né, Salibão? É construindo juntos? Então vou de novo aqui.
26 e 27 de abril. Vamos deixar aqui o link para sua inscrição. Vem conosco. Você está sentindo que você, como líder, está desencaixado? Está desencaixado? Você está percebendo que muitas vezes o mundo mudou muito rapidamente, você não está conseguindo ter a performance que você tinha no passado? Não se assusta, é normal. Como a gente sempre fala, os modelos de liderança mudaram, foram constituídos à luz de um outro mundo. Você tem que atualizar seu repertório. E nós somos dilatadores de mente, tá bom assim, Salibon? Expansores de mente. Dilatadores de líderes, né? De líderes, né? Nós já temos uma comunidade de mais de 500 pessoas. Aliás, só falar o que a gente tem ajudado a turma aí, dá um orgulho, dá até emoção. Beleza? Ó, 26 e 27 de abril em São Paulo, vou deixar o link aqui, mas se não deu tempo... E fora que, além do evento, né, a partir do momento que você participa... Está na comunidade. Um dos eventos nossos, você faz parte da comunidade e está com a gente o tempo todo. Né? Temos Talks todo mês. Nós trazemos alguém, um tema forte... para discutir, né, e fortalecer o networking entre os membros. Você está na comunidade. Exatamente. É isso aí. Ó, se porventura você entrou e já está lotado o evento, vai lá no nosso Instagram, @José Salibneto, @Sandro Magaldi, na bio a gente sempre tem o evento da vez, tá? Porque são quantidade de vagas limitadas lá no Learning Village, só cabem E outra, a gente quer menos pessoas pra gente poder conversar mesmo. Fechou? Antes de finalizar aqui, ó, não deixa eu colocar seu comentário aqui, pô. O que você achou do Avalia nós, do né? episódio? Avalia nós, né? O que você achou do episódio? Comunique-se, né? Além disso, se você ainda não nos segue no YouTube ou no Spotify, vai lá no seu predileto, você vai receber a notificação quando tiver informação fresquinha, né? E tem informação toda hora, né? Salibão foi lá bater um papo com o Cotter, nós já subimos um vídeo do Cotter, você batendo papo com o Cotter, coisa linda, beleza? Nossa, que incrível o Cotter, não. Incrível, né? Ele tá com Aliás, 90, um baita comunicador. Ele fez 93, né? Ele tá melhor do que ele tava com 90. Que nem, cara melhora que nem a gente, que nem você, cara. Que nem vinho. Aliás, se você quiser, é só ir lá, tá? Tem essa entrevista do Salibão com o Cotter, bem informal, né? Beleza? É isso, Salibão. Estamos pronto para a próxima. Vambora. É isso aí. Continue nos acompanhando, que nós estamos na nossa missão e nosso compromisso é contribuir com a sua transformação. Vamos nessa.